Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma atualização importantíssima no cenário da revisão da vida toda, com base em uma decisão recente do ministro Luiz Edson Fachin, que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal em breve. A decisão, proferida em 14 de abril de 2025 e publicada no dia seguinte, 15 de abril de 2025, trouxe novos desdobramentos para os aposentados que aguardam ansiosamente por definições sobre seus direitos previdenciários. Então, pegue um café e venha comigo, e vamos entender tudo com calma. Por que essa notícia é relevante e merece sua atenção? O contexto da decisão. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante situar o momento em que essa decisão foi tomada. Ela ocorreu após o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, especificamente a ADI 2111, que discutiu aspectos cruciais da revisão da vida toda. Esse julgamento aconteceu no plenário físico do STF, com debates intensos entre os ministros, e culminou em decisões que impactam diretamente os processos previdenciários em andamento. A decisão de Fachin, portanto, reflete o cenário atualizado, considerando os desdobramentos mais recentes. Além disso, a decisão está vinculada ao tema 1102 do STF, que trata da repercussão geral da revisão da vida toda. Para quem não está familiarizado, a repercussão geral é um mecanismo que garante que uma decisão do STF seja aplicada de forma uniforme a todos os casos semelhantes no Brasil, trazendo segurança jurídica. Ou seja, o que for decidido no tema 1102 terá reflexos diretos nos processos de milhares de aposentados. O que é a revisão da vida toda? Para contextualizar, a revisão da vida toda é uma tese jurídica que permite aos aposentados do INSS recalcularem seus benefícios, incluindo todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, período que, pela regra padrão, não é considerado no cálculo da aposentadoria. Essa possibilidade é especialmente vantajosa para quem teve contribuições mais altas no início da carreira e viu seu benefício reduzido por conta da regra de transição da reforma da Previdência de 1999. O que decidiu o ministro Fachin? A decisão de Fachin foi proferida no âmbito de uma reclamação constitucional, um instrumento jurídico usado quando uma decisão de um juiz inferior desrespeita a autoridade do STF ou suas determinações. No caso em questão, um aposentado ajuizou uma ação previdenciária na Terceira Vara Federal de Pernambuco, buscando a revisão da vida toda. Contudo, em 21 de novembro de 2024, o juiz de primeira instância proferiu uma sentença improcedente, ou seja, negou o pedido do aposentado. O problema é que essa sentença foi dada apesar da ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao tema 1102, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa suspensão, válida para todo o país, foi estabelecida para evitar decisões conflitantes enquanto o STF não concluísse o julgamento definitivo da revisão da vida toda. Ao julgar o caso, o juiz de Pernambuco violou diretamente essa ordem, e a sentença acabou transitando em julgado, ou seja, tornou-se definitiva, sem possibilidade de recurso, em 23 de janeiro de 2025. O advogado do aposentado, então, ingressou com uma reclamação constitucional no STF, mas apenas em 10 de abril de 2025, mais de 3 meses após o trânsito em julgado. Aqui entra o cerne da decisão de Fachin. Ele negou seguimento à reclamação, mas não por discordar da tese da revisão da vida toda. O motivo foi processual. A reclamação foi apresentada fora do prazo adequado, já que o trânsito em julgado consolidou a decisão do juiz de primeira instância. Por que a reclamação foi negada? Vamos esclarecer o motivo técnico da negativa. Segundo o Código de Processo Civil, CPC, no artigo 988, a reclamação constitucional só é cabível em situações específicas, como para preservar a competência do STF ou garantir o cumprimento de suas decisões. No entanto, o parágrafo 5º, inciso 1, do mesmo artigo estabelece que a reclamação não pode ser usada como substituto de um recurso ou de uma ação rescisória, ação própria para questionar decisões transitadas em julgado. No caso analisado, Fachin entendeu que a reclamação não era o instrumento correto. Por quê? Primeiro, trânsito em julgado.
A sentença do juiz de Pernambuco tornou-se definitiva em janeiro de 2025 e o advogado só apresentou a reclamação em abril. Nesse período, o prazo para recursos já havia expirado e o correto seria ter recorrido imediatamente após a sentença ou, em último caso, ingressar com uma ação rescisória para tentar reverter o trânsito em julgado. Segundo, jurisprudência do STF. Fachin citou decisões anteriores do Supremo que reforçam que a reclamação constitucional não pode ser usada como atalho para corrigir falhas processuais, como a perda de prazos para recursos. Ele baseou sua decisão em precedentes do STF, como um agravo regimental que tratou de situação semelhante. O que isso significa para os aposentados? Agora, vamos ao que realmente interessa. O que essa decisão muda na sua vida? Aqui vão os pontos principais. Fachin não negou a revisão da vida toda. É crucial entender que a negativa de Fachin não foi sobre o mérito da revisão da vida toda. Ele não disse que a tese está superada ou que os aposentados não têm direito ao recálculo. A decisão foi estritamente processual, baseada na perda de prazo e no uso inadequado da reclamação constitucional. Isso é uma boa notícia, porque indica que a discussão sobre o tema 1102 continua viva. A importância dos prazos processuais. Esse caso reforça uma lição valiosa. Não perca prazos no seu processo. Acompanhar de perto o andamento da ação, com um advogado atento e proativo, é essencial. Se o juiz de primeira instância julga contra o pedido, é necessário recorrer dentro do prazo legal, geralmente 15 dias úteis, dependendo do recurso. No caso de Pernambuco, o recurso não foi apresentado a tempo, o que levou ao trânsito em julgado e complicou a situação. O tema 1102 ainda está em aberto. A decisão de Fachin não mencionou a ADI 2111, nem sugeriu que a revisão da vida toda fosse encerrada. Se ele acreditasse que a tese foi superada pelo julgamento de 10 de abril de 2025, ele provavelmente teria citado esse fundamento. Isso sugere que o STF ainda está debatendo o tema 1102, e novas decisões podem trazer esperança aos aposentados. Loteria jurídica. Como mencionado no texto original, o judiciário brasileiro ainda enfrenta uma loteria jurídica. Dependendo do ministro ou juiz que analisa o caso, o resultado pode variar. Por exemplo, ministros como Flávio Dino tendem a ser mais restritivos em relação à revisão da vida toda, enquanto Fachin, historicamente, tem sido favorável aos aposentados. Essa incerteza reforça a importância de aguardar a decisão final do tema 1102, que trará uniformidade. E os atrasados? Muitos aposentados estão preocupados com o pagamento dos valores atrasados, ou seja, a diferença que teriam recebido se o benefício fosse recalculado com base na revisão da vida toda. A boa notícia é que, enquanto o tema 1102 não for julgado, os processos continuam em aberto e a possibilidade de receber esses valores permanece. No entanto, é importante ter paciência e estratégia. Receber em 2025 é melhor que em 2026 ou 2027. Como bem destacado no texto original, o ideal é garantir o reajuste imediato do benefício mensal, para depois negociar os atrasados. A espera por decisões definitivas pode levar anos, e muitos aposentados não podem se dar ao luxo de aguardar tanto tempo. Ação rescisória ou petição nos autos. Para casos como o de Pernambuco, em que houve trânsito em julgado, ainda pode haver caminhos processuais, como ação rescisória ou uma petição específica para questionar a coisa julgada, dependendo do que o STF decidir no tema 1102. Outros andamentos relevantes. Além da decisão de Fachin, outros acontecimentos recentes merecem destaque. Comunicação oficial. Após o julgamento da ADI 2111, o STF comunicou oficialmente o resultado ao Presidente da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Isso é um procedimento padrão em ações de inconstitucionalidade, mas indica que o tema ganhou relevância política e pode influenciar futuras discussões legislativas. Suspensão nacional. A ordem de suspensão dos processos, determinada por Alexandre de Moraes, continua em vigor. Isso significa que, em teoria, nenhum juiz deveria julgar ações da revisão da vida toda até a conclusão do tema 1102. Infelizmente, como vimos no caso de Pernambuco, alguns juízes ignoram essa determinação, o que gera insegurança jurídica. O que fazer agora?
Se você tem um processo em andamento ou está pensando em ingressar com uma ação para pleitear a revisão da vida toda, aqui vão algumas dicas práticas. Primeiro, acompanhe o processo de perto. Converse regularmente com seu advogado e peça atualizações sobre o andamento. Certifique-se de que ele está atento aos prazos e às movimentações do STF. Segundo, não desista. Apesar das idas e vindas, a revisão da vida toda ainda não foi sepultada. O tema 1102 é a chave para definir o futuro, e decisões favoráveis podem surgir. Terceiro, consulte um especialista. Um advogado especializado em direito previdenciário pode avaliar se a revisão da vida toda é vantajosa no seu caso, já que nem todos os aposentados se beneficiam do recálculo. E quarto, fique informado. Continue acompanhando notícias e análises confiáveis sobre o tema. O STF pode trazer novidades a qualquer momento e estar bem informado ajuda a tomar decisões. Conclusão. A decisão do ministro Luiz Edson Fachin, embora tenha negado a reclamação constitucional no caso específico, não representa o fim da luta pela revisão da vida toda. Pelo contrário, ela reforça a importância de seguir os trâmites processuais corretos e manter a esperança no julgamento do tema 1102. A ausência de menção à ADI 2111 na fundamentação de Fachin é um sinal de que a discussão está longe de acabar e os aposentados ainda têm chances de conquistar seus direitos. Vamos continuar acompanhando cada novidade, trazendo informações claras e lutando por justiça. Seja uma notícia boa ou desafiadora, estarei aqui para explicar tudo com transparência. Até a próxima, e não perca a fé.